Hoje nós temos mais um novo episódio do Pegue Essa Visão e temos como convidada a Renata Falti, que vai conversar com a gente sobre terapia. Hoje o papo é sobre terapia. Renata, pega essa visão, fala um pouco de você. Obrigada, Eliane. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e vou me apresentar, né? Eu sou Renata Falti, eu sou psicóloga, me formei aqui como Gestalt terapeuta aqui no Contato e, inclusive, estou comemorando 10 anos esse ano de formada de Gestalt terapeuta. Parabéns para nós. Obrigada. E, então, eu sou, inclusive, a seu convite, né? Vim ser também terapeuta aqui da Clínica Sênior. E eu trabalho com pacientes adultos, jovens, adolescentes, e trabalho também com a parte de trauma e sou especialista em dor. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Renata, vamos começar com a primeira pergunta, né, que é a pergunta clássica. Terapia só para quem está em crise? Não, Eliane. Terapia, eu acho que é para todo mundo, né? Terapia é para quem quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: a terapia, ela fundamentalmente é para o nosso autoconhecimento. Porque a gente só pode mexer e a gente só pode mudar o que a gente conhece. Então, o primeiro movimento da terapia é o autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente pode entender quais caminhos fazem sentido e quais não fazem mais sentido para a gente. E com isso, a tendência é que a gente possa escolher melhores caminhos e aí termos uma qualidade de vida melhor. Então, terapia é para quem está disposto, é para quem está disponível a ter uma vida melhor. Isso. E na sua experiência, né, que já é vasta, você tem 10 anos de formação aqui, mas com certeza muito mais tempo de psicóloga. Sim, né? mais de 20 anos. Isso. Então, quais são os casos que aparecem? Até para a gente sintonizar, os casos que aparecem para você na clínica sênior. Quais são os casos que mais aparecem? É bacana você falar isso, Eliane, porque eu acho que isso também conecta com a tua primeira pergunta, né? Muitas pessoas têm, infelizmente, ainda um tabu que vem de muitos anos, né? Essa coisa de que psicólogo é para gente fraca, psicólogo é para maluco, psicólogo não é para mim, porque eu sei resolver meus problemas sozinhos, ou então é para uma questão muito pesada, uma questão muito difícil. E não, na minha prática, pelo menos, né, no meu consultório, o que chega para mim, o que mais chega para mim, são pessoas com questões relacionais. Então, vem aquela pessoa com a questão do casamento, vem aquela pessoa com a questão com a família, a questão no trabalho, né? Isso faz muito parte das relações e todo mundo se relaciona, né? E acho que as nossas relações são, eu acho que o que permeia a vida de todo mundo. Então, todo mundo se relaciona com alguém. Ninguém é eremita lá no alto da montanha. Então, eu acho que, conectando aí com o que eu tinha falado antes, terapia realmente é para quem está querendo ter uma vida melhor, né? Inclusive melhorando as suas relações. Então, na minha clínica, o que mais vem é isso, são questões relacionais. Isso, e é muito interessante que as pessoas trazem, né, as questões relacionais, mas elas pouco conhecem quais são as questões pessoais delas que estão implicadas ali na relação. Exato. Né? Como se o terapeuta pudesse fazer alguma coisa mágica para melhorar a relação. Você Exato. percebe isso também? Percebo. Inclusive, é uma das coisas que é o nosso trabalho, né? E tirando essa crença, né? E ajudando o paciente a ele se responsabilizar também pela parte dele, né? Toda relação é 50% de cada um. Então, um dos trabalhos que a gente faz na terapia é fazer essa tomada de consciência de qual é a minha parte, né? O que eu contribuo para melhorar ou para piorar essa relação. Você tinha falado um pouquinho antes, né, dos tabus, da terapia, coisa de maluco. Como é que é isso? Porque em alguns momentos até a gente precisa indicar a pessoa
para buscar um psiquiatra, um neurologista, não é? Mas nem sempre esse é o caso. E as pessoas, às vezes, eu acho que misturam um pouco terapia com psiquiatria, né? O público leigo não tem muita clareza disso. Sim. Esse, esse tabu, né, que vem de muito tempo, eu acredito, né, pelo que eu já li, pelo que eu vejo, é muito uma questão lá, né, há muitos anos atrás, a coisa da doença mental, né, que se falava, né, doença mental. Então, aquela coisa toda de, né, do maluco que ia lá para o manicômio e tal, e assim, hoje a gente sabe que a gente tem que falar de saúde mental. Assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida também da nossa mente, porque nós somos mente e nós somos corpo, nós somos esse todo, né? Então, quando você olha para a sua saúde mental e como as suas emoções interferem na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, inclusive no seu corpo, né? Com as questões psicossomáticas, né, que podem aparecer, a gente vê como é importante olhar para essa questão da saúde, né? E não necessariamente a gente precisa tratar da saúde mental com medicação. Muitas vezes é preciso, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: a medicação, ela ajuda a tratar o sintoma, e às vezes o sintoma tá tão difícil de lidar que ele atrapalha você fazer um bom trabalho na terapia para que a pessoa possa ter ali um ímpeto, uma força para poder mudar e começar a seguir o caminho dela. Então é importante, às vezes, tomar uma medicação. O psicólogo, ele não prescreve. Quem prescreve é o médico psiquiatra. A psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina. Então, o médico psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação, vai ver as questões daquele paciente, vai ver se existe uma medicação que possa diminuir os sintomas daquela pessoa, para então ela poder ter, sabe, um respiro e falar, não, então agora isso aqui já não está me atrapalhando tanto, eu posso me focar numa mudança. Então, muitas vezes a psiquiatria e a psicologia precisam trabalhar juntas para o bem maior do paciente. E aí não se trata da pessoa ser maluca, né? Acho que é um termo muito pejorativo, né? Se trata da gente cuidar da melhor forma da saúde mental daquela pessoa. Isso. Você falou nas somatizações. Eu Uhum. acho um tema muito importante, porque eu sempre lembro para os alunos que eu tinha um cliente que chegou na terapia falando para mim assim: olha, eu vim aqui porque o meu cardiologista mandou, porque eu não tenho nada de cabeça, meu problema é pressão alta. Uhum. Né? E tinha tudo a ver a pressão alta dele com o emocional. Uhum. Fala um pouquinho sobre somatizações, o que você vê na clínica, que Sim. aparece para você? Como eu falei, né, nós somos, e isso é uma coisa que às vezes é difícil das pessoas se darem conta, porque até para nível de estudo, né, se separou, né, a coisa mente e corpo, né? Mente e corpo a gente separa para estudar, mas na verdade nós somos a nossa mente, nós somos o nosso corpo. Eu tô aqui com você conversando, né, usando toda a minha capacidade de raciocínio, né, os meus pensamentos, a minha experiência, mas eu tô aqui também com o meu corpo, né? Você está me enxergando aqui. Então não tem como a gente separar. Quando o paciente vai para a clínica, ele vai com o corpo dele, né? Quando ele está na vida, ele está com o corpo dele. E tudo está ligado. Eu gosto de dar um exemplo. Você falou da pressão alta, né? A pressão alta é um ótimo exemplo. E eu dou também um exemplo de, por exemplo, quando você lembra de uma situação. Às vezes você passa, já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você, às vezes você passa em algum lugar e você sente um cheiro, né? E aquele cheiro lembra de uma pessoa e aquilo te causa uma sensação física, né? Às vezes aquelas famosas borboletas no estômago, né? Aquela coisa física que você sente. As nossas emoções a gente sente no nosso corpo, né? É aquele frio no estômago, é aquele aperto no peito. Então, isso é uma das provas de que nós somos conectados. Então, não dá para dizer que uma questão emocional não vai aparecer em alguma parte do nosso corpo. E tem uma coisa que é até do senso comum, né, que fala assim, quando a boca não fala, quando a boca cala, o corpo fala, né? E muitas vezes é uma forma do seu corpo, ou seja, de você mostrar para você mesmo que tem alguma coisa que precisa ser vista.
e às vezes a gente bloqueia a nossa racionalização e o corpo, porque o nosso organismo é soberano, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele dá um jeito de mostrar pra gente que, olha, precisa olhar para isso daqui. Então é o que a gente fala que é a doença psicossomática, que não é uma doença inventada, como muitas pessoas pensam, é invenção da minha cabeça, eu não estou com dor de estômago, eu estou inventando. Não, o seu estômago de fato está doendo, mas não necessariamente porque o estômago está com alguma questão, né? Às vezes é a forma que o seu organismo está encontrando de mostrar, olha para isso, né? Olha para o que está te incomodando na sua vida. E a própria medicina hoje é sabido, é reconhecido, né, que quando a pessoa está emocionalmente fragilizada, o organismo dela também tem uma queda de resistência, Com né, certeza. então a pessoa está mais sujeita a infecções, está mais sujeita, né, a viroses, tudo porque o organismo não existe só essa fragilidade mental, né, é o corpo todo que responde. É Exato, muito interessante isso. exato. Além das somatizações, né, que são essas pessoas que chegam dizendo que não precisam de terapia, Aham. tem aquelas pessoas que costumam dizer assim: "Ah, a pescaria é a minha terapia", ou Uhum. dizer assim: "Ah, a minha costura, o meu artesanato é a minha terapia". Isso é terapia mesmo? Então, Eliane, eu brinco, né, e eu falo assim: olha, isso pode ser terapêutico, mas não é terapia. Terapia é o que a gente estava falando aqui no início, né? É um processo de autoconhecimento visando uma melhor qualidade de vida. Então, quando você vai na pescaria, quando você vai na costura, né? Tem gente que fala que bar é a minha terapia. Pode ser muito terapêutico, pode te dar um bem-estar, né? Nesse sentido. E é legal também, né? Mas não dá para confundir com terapia. Terapia é um processo que precisa de disposição e disponibilidade para fazer. Isso, e quando a distração entra no lugar, porque é o caso, né, quando a distração entra no lugar da terapia, ela só serve para a pessoa não pensar no problema, né, então, Exato, assim, o problema é adiado, o problema para resolver só na terapia. Então exato. tem uma hora que a distração não dá conta, e a pessoa tem que ir mesmo para a terapia. Tem uma hora que a conta chega, né? Sim. Então você vai distraindo, 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 mas tem uma hora que, né, acumula e chega. Tem um momento que o momento chega, né? Isso. E aí é realmente ter a disposição para entrar num processo terapêutico. Isso. E me fala também, a gente costuma ver muito na internet aqueles memes que falam assim: "Ah, pelo preço da terapia eu prefiro continuar maluco", não é? Uhum, uhum, Me fala um pouco disso, né, o que que uhum, é claro uhum. que eu também acho isso um absurdo, mas já que a entrevista é com você, a resposta é sua. Não, eu até entendo esses memes, sabe, Eliane? Porque, como eu falei, precisa de disposição e disponibilidade, né? E de fato, eu acho que até pela cultura, né, e por tudo que a gente já falou aqui, né, de não ter um olhar, né, que valorize a questão da saúde mental, porque a saúde mental até bem pouco tempo ficou muito lá embaixo do tapete, né, ficou na obscuridade. Muitas pessoas não valorizam. E é tão interessante isso, porque eu já tive a oportunidade de atender pessoas que jamais tinham feito terapia, né? E que não valorizavam de forma nenhuma, mas tiveram a oportunidade de fazer e aí começaram a dar o valor e ver a importância que aquilo tinha e a diferença que aquilo fazia na vida delas. Então, eu entendo que existe muitas pessoas que não têm o acesso financeiro a estar entrando num processo terapêutico, a gente não pode dizer que isso não existe, né? Mas existem locais, né, de maior acessibilidade financeira para que as pessoas possam estar fazendo. Inclusive aqui, né, no Isso. contato, a clínica sênior, né, da qual eu também faço parte, a gente, até pensando nisso como uma forma de viabilizar as pessoas poderem ingressar num processo terapêutico, a gente tem, né, valores mais acessíveis para que as pessoas possam, então, ingressar aí nesse processo, que é tão Isso. importante. E são, né, aproveitando o momento, né, para falar um pouquinho das nossas clínicas, nós temos a clínica Júnior, que são os alunos de especialização, que fazem os atendimentos são tanto da clínica Júnior quanto da clínica Sênior, são atendimentos que podem ser presenciais ou podem ser online, né, Uhum.
com esses valores diversificados, que ajuda muito as pessoas, a buscarem, né, a terem condições de fazer um processo terapêutico, e isso é ótimo, né, quem faz vira fã, vale a pena, pega essa visão. Com certeza, pega essa visão porque vale muito a pena. Me fala um pouco também agora, para nós, né, que somos Gestalt, a Gestalt está começando agora a aparecer, né, Uhum. como uma prática importante, embora ela não seja uma prática nova. Aham, Algumas pessoas pensam que apareceu agora como se fosse uma moda, né. aham. E existe muito ainda acho que quase um tabu, né, se é que a gente pode chamar assim, da medicina, considerar que somente, olha, não estou falando mal da TCC não, tá gente? Mas de colocar a TCC como única opção válida para os atendimentos, né. E inclusive agora, existe uma novidade sobre, psicologia baseada em evidências, né. Como a gente pode falar um pouco sobre isso? Uhum. É interessante porque isso era uma dúvida minha também, né. E aí, na ocasião, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em dor, e aí a maioria dos meus professores eram médicos, eu falei: "Bom, é a minha oportunidade, né". Eu fui lá e perguntei para alguns, né, por quê, né, essa coisa de, indicar para o paciente uma terapia específica, né, e essa terapia ser apenas a TCC. E aí todos me responderam a mesma coisa, né, que é a abordagem que tem mais artigos publicados. E aí fez sentido para mim, porque a Gestalt terapia é uma abordagem que ela não é protocolar, né. Então eu entendo, claro que não é impossível, porque existem sim pesquisas, né, na Gestalt terapia, mas são pesquisas mais qualitativas do que quantitativas, né. Então a TCC ela tem realmente essa facilidade de ter mais trabalhos nesse sentido. Mas aí a gente entra numa outra questão, né, na prática baseada em evidência. E eu acho que é um momento importante de estar esclarecendo uma coisa, Eliane, que muita gente não sabe, inclusive profissionais. A prática baseada em evidências, ela está baseada em 3 pilares principais. Então, muita gente pensa que a prática baseada em evidências eu vou tratar a ansiedade, eu vou buscar qual é a maior evidência do tratamento de sucesso na ansiedade e vou aplicar. Não é assim que a prática funciona. Na prática baseada em evidências, os 3 pilares são: o primeiro pilar, o que faz sentido para o paciente. O segundo pilar, a expertise do profissional. O terceiro pilar, a evidência científica. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, eu sendo paciente, jamais me adaptaria a fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Não que ela não resolva, não que ela não tenha o sucesso, mas ela não combina com a minha forma de pensar, com a minha forma de ser. Então ela pode ter a melhor evidência científica, mas eu jamais vou conseguir fazer. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, a expertise. Então, assim, o profissional tem que estar à vontade para fazer aquilo ali, tem que ter aquele conhecimento e ficar à vontade naquele trabalho que ele estiver fazendo. E terceiro, vem a evidência. Então, a evidência ela é importante? Sim, ela é importante para te dar um norte, mas não para bater o martelo e dizer, olha, só isso aqui resolve. Até porque a gente sabe, na nossa prática, que Sim. muitos pacientes vêm de outras abordagens, e aí, de novo, ninguém aqui está falando que uma abordagem é pior que a outra. Eu não entendo dessa forma. Eu Sim. estou ainda no primeiro pilar que diz o seguinte: a coisa mais importante é a identificação do paciente. O paciente tem que se identificar, porque a terapia toda acontece na relação. Se o paciente não se identifica com aquilo ali, o trabalho não vai andar. Pode ser o melhor terapeuta, pode ser a melhor evidência, que se o paciente não se engajar naquele tratamento, nada vai resolver. E é uma coisa importante também de ser dita, porque, é claro, a gente não vai entrar aqui em filosofia, não é o espaço para isso, né? Mas existem visões de mundo e visões de homem diferentes, e é isso que vai sustentar a escolha de cada pessoa. Cada pessoa
vai ter uma visão, inclusive, uma noção dela do que ela reconhece como cura, né? O que esse nome cura, em se tratando de ali das questões emocionais, que é o que a gente lida mais imediatamente, tem muito mais a ver com o que a pessoa reconhece, né, do que realmente você ter lá uma medida de laboratório, né, Exato. que te dê como isso acontece. Mas eu sempre dizia desde o tempo da universidade, existem terapeutas, terapias, existem, práticas diferentes. Quando essas coisas se encontram, é muito bom, né. Existem Exato. clientes, quando isso se encontra, está tudo certo. Exatamente. Até porque a gente sabe, né, Eliane, que pelo menos na visão da Gestalt, o sintoma, ele está falando de alguma questão mais profunda da pessoa. E às vezes você aniquila aquele sintoma ali, mas a questão ainda fica. Então ele vai fabricar o quê? Um outro sintoma. Aquela questão vai arrumar um outro caminho para se apresentar. E aí cai onde você falou, o que é a cura, né? Então, a Gestalt entende que o ser humano é um constante vir a ser. Então, hoje eu estou dessa forma, amanhã eu estou daquela outra forma, e a própria pessoa vai entendendo o que vai fazendo sentido, o que não vai, se aquilo está legal, se não está, e o terapeuta vai, junto com o paciente, acompanhando esse processo. Acho que a gente pode voltar um pouquinho e falar um pouquinho melhor, já que você falou sobre essa questão do sintoma, isso tudo, o que são evidências? Que evidências são essas que quando se fala em psicologia baseada em evidências, que evidências são essas? Sim, as evidências, elas são o que for objeto de estudo, né? Por exemplo, ansiedade, né? Vai se medir um grau, né, daquela ansiedade, de como ela se apresenta e de como ela foi tratada e o nível de melhora daquele sintoma. Só que, como eu falei no início, é uma coisa muito quantificar isso para a Gestalt terapia é uma coisa muito difícil, porque, como você falou, para cada um a cura vem de uma forma, né? Para cada um olhar para aquele estado e perceber uma melhora na qualidade de vida tem uma visão diferente. Então fica tudo meio confuso ali, sabe? Renata, me fala também um pouquinho sobre neurociência, já que a gente está falando das coisas que estão aparecendo aí na internet, os comentários. Fala um pouquinho, um jeito bem simplesinho de dizer para as pessoas assim, o que a Gestalt terapia tem a ver com neurociência. É bacana você perguntar isso, Eliane, porque eu acho que é um avanço muito significativo, assim, né, da ciência e da psicologia de estar se interessando por essa área, porque, de novo, né, fazendo um gancho com que o olhar da Gestalt, né, a visão de homem que a gente tem, né, como um olhar holístico, né, a coisa do nós somos nosso corpo, nós somos nossa mente, né, enfim, o contexto que a gente está. Então, eu acho que a neurociência ela entra para estudar os processos, né, neuroquímicos que se dão daquilo que a gente enxerga no nosso consultório. Então, o que acontece, por exemplo, no corpo quando você tem uma crise de ansiedade? O que acontece no seu corpo para você se traumatizar com alguma questão, né? Quando a gente estuda trauma, por exemplo, a gente vê muito isso, né? O quanto o seu corpo ficou interrompido num processo neuroquímico que dá para a gente mensurar e estudar isso, né? Como isso se deu, né? Que não conseguiu, aquele processo não conseguiu encontrar o caminho que ele precisava e aí você ficou congelado ali naquele trauma. Então, eu acho que é uma ajuda muito potente para a gente poder ter uma visão cada vez mais ampla, né, de tudo isso que acontece com a gente, né, no nosso dia a dia, enfim, na vida, né? E
na saúde mental, que é o que a gente está falando aqui. Não sei se respondi sua pergunta. Procurei ser o mais simples. Acho que sim. E eu acho também que depois dessa conversa toda, acho que valeria a pena quem quiser saber um pouquinho mais sobre psicologia em geral, fazer perguntas para a gente, né? Porque Sim, nós responderíamos. A ideia aqui foi trazer as coisas mais comuns que aparecem, né, no nosso dia a dia, que aparecem na internet, falando sobre psicologia, e valeria a pena, se vocês têm alguma dúvida a mais, mandar para a gente aqui, né. E quem se interessou, pelos atendimentos, quem, ficou interessado em saber um pouquinho mais, tiver interesse em fazer terapia, também e tiver na dúvida, né, vocês podem procurar dar uma olhadinha no nosso blog, que o endereço vai estar aqui embaixo do nosso blog, que ali nós vamos colocar, alguns comentários sobre as razões para alguém buscar terapia, né. Então eu acho muito importante dar uma olhadinha lá, e a gente sempre vai estar disposto aqui para os atendimentos, né, na nossa clínica júnior, na nossa clínica sênior, vale a pena fazer contato com contato, né. exatamente. Então, vou dar o espaço aqui para a Renata, né, fazer a despedida dela. Renata? Obrigada, Eliane, pela oportunidade. Eu espero que tudo que a gente conversou aqui tenha esclarecido, né, alguma questão, alguma dúvida, ou desmistificado alguma coisa que você aí do outro lado tenha. E eu acho que é um convite, né, para você pensar, né, em adentrar esse mundo aí do autoconhecimento. E eu tenho certeza que não vai ser em vão. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer de uma forma mais palatável, né, Sim. para quem não é da área, poder se empolgar aí para poder ter uma qualidade de vida melhor. E estamos abertos aqui a te receber, você fazendo contato com a gente. Obrigada, Obrigada, Eliane. Renata, também pela sua disponibilidade, com certeza a disponibilidade para estar aqui em outras vezes, né, respondendo outras perguntas. Sim, E aí, pessoal, pega essa visão. pega essa visão.